Deus, Pai amado, querido Jesus, estamos aqui mais uma vez na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, na presença do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus entre na nossa vida, nos ilumine, nos dê força, nos dê poder, de sabedoria e de paz. Que o Espírito de Deus se incorpore sobre mim nessa noite, Pai. Eu convoco o Espírito de Deus com toda a sabedoria dele, em nome de Jesus. Diga amém. Olha, gente, hoje enterramos uma irmã da igreja, uma irmãzinha da igreja, tia do irmão que está aqui, gente finíssima, mas para Deus tudo é a hora de Deus. Vocês que estão assistindo minha live, continue assistindo, mande para mais gente, para a gente conseguir chegar no topo aí, em nome de Jesus. Faço isso. As imagens gritam. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 28. Ais gritou e disse ao rei: paz. Inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram as mãos contra o rei, meu Senhor. Então o rei perguntou: vai bem, jovem Absalão? Ainás respondeu: vim um grande alvoroço. Quando Joabe enviou este seu servo, o rei, porém, não sei o que era. O rei disse: fique ali ao lado e espere ele. Ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: boa notícia para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor, meu Deus, livrou o rei das mãos de todos que se levantaram contra ele. Olha, gente, vocês observam as coisas. Como se levantaram contra o rei? Se levantaram contra Bolsonaro. Isso já vem do começo do mundo. Ser político é programado. Ser pastor, apóstolo, missionário, como eu sou, é programado. Pode se levantar qualquer hora um contra mim. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem hoje, jovem Absalão? O etíope respondeu: que é aquilo que aconteceu com aquele jovem? Aconteceu com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Gente, a gente observa. Aí, o menino está ali, prega esse bocado de cachorro. Olha, muita gente pensa que administrar algum trabalho, alguma empresa, qualquer negócio que tenha muita gente é programado. Porque tem gente de todo tipo de gente. Tem gente com bom, gente com ruim. Então o rei perguntou
etíope. Vai bem, o jovem, Abasalão. Otípio respondeu, que é aquilo que aconteceu com aquele jovem. Aconteceu como inimigo do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ele. Então o rei profundamente convidou, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Abasalão, meu filho Abasalão, que me dará que eu tivesse morrido em seu lugar, Abasalão, meu filho. Mas por que foi que o rei perdeu o filho? Por quê? 2 filhos, né? Perdeu o novinho e perdeu Abasalão. Por quê? Você sabe dizer por quê? Porque ele desobedeceu a quem? A Deus. É igual um da gente. Qualquer um da gente aqui, se desobedecer a Deus, Deus se levantará contra a gente. Ó, chegou nesse instante um com a perna quebrada aí, saiu andando. Tá vendo a senhora? Tá vendo a senhora? Tá vendo que a senhora não quer nada com a vida? A senhora não quer. A verdade é essa. Se a senhora quisesse ficar boa, a senhora estava 90% melhor. Porque o cara chegou aí com a perna quebrada, saiu andando sem muleta aí. E foi embora. Só é a gente tomar posse da bênção de Deus. Deus não vai entrar na sua vida se você não quiser Ele, não. Ele não entra na vida de ninguém. Você tem que dizer, eu, a partir de hoje, eu entrego minha vida a Deus, ao Espírito de Deus, e eu quero que minha vida mude. Quando ele disse, disseram a Joabe, és que o rei anda chorando e se lamentando por Abasalão. Assim a vitória se tornou naquele mesmo dia em lugar para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer, o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia o povo entrou às escondidas na cidade, como fosse fazendo fugir, envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto, entramava em alta voz. Ó, presta atenção. Se mantém outro lápis aí, não? Vou marcar aqui. Sim, acabou. Presta atenção. Davi era um homem de Deus. Joabe representa Davi. Davi era um homem de Deus. Ninguém pode dizer que Davi não era. Ele era considerado um homem de Deus, coração de Deus. Mas Davi desobedeceu a quem? A Deus. Vocês acham, se vocês não continuarem, vocês acham que vocês continuarem obedecendo a Deus, Deus vai fazer alguma coisa que vocês querem? Deus não está ouvindo quando você chega lá fora, quando pergunta, como é que você está? Estou assim, estou pior. Deus está ouvindo. Isso para Deus é ruim. Nunca pode dizer negativo para Deus. Tem que dizer positivo. Meu filho Abasalão, meu filho. Quem disse isso? O rei. Pedro, arranja outra caneta. O rei. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse, hoje, rei,
invocou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livrará a sua vida, a vida de seus filhos, e de seus filhos a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Quem livrou? Deus. Você ama os que odeia e odeia os que ama? Preste atenção no que ele vai dizer. Você ama o que odeia e odeia os que ama? Hoje dá a entender que os seus comandantes, soldados, não têm qualquer valor, porque agora entendo que se Absalão estivesse vivo, todos nós hoje estivéssemos mortos. Então você estaria contente? E agora levante-se e saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Jurou pelo Senhor que se não sair nem só um homem ficará com você esta noite, este mal seria maior do que todos. Quer dizer, nós, gente, nós temos que ouvir uma coisa. Hoje eu estava lá no sepultamento da amigazinha, da irmãzinha, e eu, como eu sou muito comunicativo assim, conversando com um, conversando com o outro, e se juntou 3 homens comigo lá em cima de um túmulo, nós ficamos sentados. Um era o motorista do ônibus que foi levar o público também. Tinha muita gente. E ele falando do que aconteceu no Brasil. Ó, fique sabendo que o matuto, tontuto e o rei pegam. Acabou-se aquele tempo. Ninguém hoje é mais besta, não. Já acabou, viu? Quem tem ouvido sobre você desde a sua mocidade até agora. Então o rei se levantou, sentou junto ao portão da cidade e anunciará isso a todo o povo, dizendo: não achou não, senhor? Nem qualquer lápis velho. Eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade. Todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda, e todo o povo em todas as tribos de Israel andava discutindo entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungiu sobre nós, morreu na batalha. Agora, porque você está calado e não faz com que o rei volte? Gente, é complicado, gente. É complicado. A Bíblia não é o que vocês pensam e nem o que vocês falam. A lei de Deus é diferente. Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer aos soldados, os sacerdotes, Zodac e Abitar: perguntas aos anciões
de Judá, por perguntas, deixa eu marcar aqui, senão eu me perco. Pergunte aos anciões de Judá, porque vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao seu palácio, visto que aquele que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei. Vocês são meus irmãos, são de mesmo povo que eu, porque estou, seria os últimos e trazia o rei de volta. Diga, Amazá, você não é da mesma família que eu, que Deus me castigue se você não vier a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Gente, veja se a história bíblica não está sendo a mesma história do Brasil. Observe o que está acontecendo no Brasil. Com isto o rei moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fosse um só homem, e mandaram dizer ao seu rei: volte com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gical para encontrar-se com o rei, a fim de fazer passar o Jordão. Gente, observe. Vocês vêm buscar uma bênção de Deus, certo? É bom, não é bom? Mas se você não obedecer a Deus, essa busca que você está fazendo não está resolvendo nada. Se você continuar a mesma coisinha que você vivia do passado, Deus não opera em vocês, nem ninguém. E vocês observam, nós aqui estamos pregando o Evangelho. Nós aqui não estamos pregando coisinha, não. Nem beabá, nem beabé, não. Nós estamos pregando o que está na Bíblia. Coisa santa. Certo? Sinai se encontrou com Davi. E Sinai, filho de Gerá, benjamita, que era de Bejari, apressou-se e desceu com os homens de Judá e encontrar-se com o rei Davi. Com ele estava 1000 homens de Benjamim, bem como Zebá, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 500 filhos e seus 20 servos. Entraram no Jordão à vista do rei e atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazer real o que lhe era agradável. Então Sinai, filho de Girá, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão e lhe disse: o que o meu senhor rei não me tem por culpado, nem se lembra do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, que o rei não guarda isso,
nem seu coração, porque este seu servo sabe que pecou, por isso, de toda a casa de José. Sou hoje o primeiro que veio encontrar-se com o rei e seu senhor. Gente, muita gente fica aqui, muita gente diz: eu estou servindo a Deus, eu vou servir a Deus. Quando sai daqui, sai falando mal dos outros, sai se incomodando a vida dos outros. Isso é de Deus? Sai falando da vida do seu irmão, da sua irmã, da sua filha, do seu filho, do seu genro, do seu marido, da sua mulher. Isso está certo? Isso é digno para Deus? Não é, gente. Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhando de seus 500 filhos, seus 15 filhos e seus 20 servos, entraram no Jordão à vista do rei e atravessaram para fazer-lhe passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Samuel, filho de Girá, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão e lhe disse: que é o meu senhor? Rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este seu servo cometeu no Senhor, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Repetir novamente, coração, porque este é o seu servo, saber que pecou, por isso toda a casa de José, seu senhor, o primeiro que veio encontrar-se com o rei, meu senhor. Então Abisar, filho de Zedri, disse: será que Samuel semeei e não deveria morrer? Pelo que fez, ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Vocês estão vendo aí? Ele fez o quê? Amaldiçoou o quê? Ungido de Deus. É a mesma coisa do que mexeu aqui. Porém Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filho de Zerai? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria algum hoje em Israel. Será que eu não sei o que hoje movimente sou rei sobre Israel? Então o rei disse: semeei, você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Gente, observe, gente, a palavra de Deus. Observe, gente. Gente, vocês que estão do outro lado, observe a palavra de Deus. Veja a matança que está acontecendo aí. Porque o povo não tem mais Deus. O povo não tem mais Deus. O povo não quer mais Deus. Mefibosete se encontra com Davi. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontros com o rei. E ele não tinha tratado dos pés
nem aparado a barro, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Quer dizer, o rei, tudo que Davi fez, que era um homem de Deus, fez errado para Deus. Ele passou a ser um rei desconsiderado pelo povo. Ele passou de ninguém mais aceitar ele. É igual a mim. Se eu faço alguma coisa errada aqui, se eu desconsidero vocês, a minha credibilidade com Deus, ela vai se acabar. Ele respondeu: o rei, meu senhor, meu criador, me enganou, porque este seu servo dizia: vou mandar preparar um jumento, montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criador falsamente acusou este seu senhor diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que já me humilhou, porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs este seu servo entre os que sentam à sua mesa para comer, que direito ainda tenho, que mais posso pedir ao rei. Então o rei disse: por que vocês ainda falam dos seus negócios? Eu decido que vocês sabem repartir as terras. Olha aí. Olha aí, João. Aquilo que a gente estava conversando com o vovô ali. Mas Mefibosete disse ao rei que ele fique com toda, e fez que o rei, meu senhor, já voltei em paz à sua casa. Quer dizer, você ou eu ou qualquer um, se quiser alguma coisa com Deus, a gente tem que mudar. E mudar também Baseli. Para aí, vamos parar aí. Também Baseli, o Geliarita, desceu de Rogeli e passou com o rio Jordão para acompanhar até o outro lado. Benazar era bem velho, da idade de 80 anos, e ele havia sustentado o rei quando este estava em Moani, porque era um homem muito rico. E o rei disse: Bezalá, venha comigo, e o seu sustentarei em Jerusalém. Quer dizer, o amigo do rei era muito o quê? Rico. Estava com 80 anos. E ele tinha segurado quem? O rei. Tinha sustentado o rei. Gente, observe uma coisa. Observe. Nós estamos vivendo um período muito grande de miséria. Nós estamos vivendo uma cidade sanguinária.
Mata gente todo dia. E não é um não, é 2, 3. Como é que uma cidade dessa tem condições de bancar uma festa? Como tem? Só ontem mataram 5. Morreu gente inocente. Por que está acontecendo isso? Porque o povo aqui de Juazeiro esqueceram de Deus. O povo do Nordeste esqueceu de Deus. Se lembra de um santo velho. De uma santa. Esqueceram da palavra de Deus. Para eles não existe Deus. Hoje eu disse lá na sepultura, disse lá, menino, não chore mais não. A Bíblia diz que não se deve chorar, se deve cantar e sorrir. Chorar para aquele que nasce, porque vai sofrer nessa terra. Isso é o que Deus está falando. Mas vocês e eu, qualquer um da gente, somos fracos. Somos hipócritas. Muita gente não gosta de mim porque eu sou duro. Porque eu prego o Evangelho de Deus. Eu prego a palavra de Deus. Eu levo a palavra de Deus a sério. Eu levo a palavra de Deus na ponta da linha. Não tem cego, não tem aleijado, não tem doido, não tem rico, não tem pobre, se Deus quiser mudar a vida dele. Mas a gente tem que se humilhar a Deus. Nós temos que bater o joelho no chão e falar com Deus. Em qualquer canto que você tiver, Deus lhe responde. Uma vez nós estávamos lá em Serra Talhada, o menino deu lá uns dias para passar numa casa lá e depois ele mandou nós sair. E eu não tinha casa para a gente ficar, nós já tinha batido a cidade quase toda. E eu debaixo de um pé de algaroba, me lembro como foi hoje. Eu disse, Deus, se o Senhor me trouxe para aqui para passar vergonha, me tira daqui. Ou me dá uma casa. Aí saí com o Simone. Quando nós viramos a esquina, tinha uma casa nova, a mulher alugou a gente. E nós passávamos naquela rua para cima e para baixo. E nunca vimos essa casa. E lá nós moramos mais de 2 anos. Nessa casa. Foi a mesma coisa da vovó que morreu. Está gravado aí. Eu disse a Deus, Deus, se tu vive na minha vida, Deus, me escuta o que eu vou te pedir. Se vovó tiver de escapar, tira logo ela dentro daquele hospital. E se ela tiver de morrer, leve ela logo. Isso eu disse essa hora, 8 horas da noite. Quando foi 10 para 11 horas, ela morreu. Eu levei ela. E eu hoje vi ela 2 vezes depois de morte. E ela vinha falando comigo no carro. Ela me pediu uma coisa que eu pedi à filha dela, que mora em Salvador. Que morava com a vovó, mesmo de filho, de neto. E a casa é da filha. Deus mandou, ela falou dentro de mim que eu falasse com a filha. E pedisse à filha que não tirasse o povo dali agora. E eu fui sair lá de fora, fui falar com a filha dela. E eu disse, o senhor posso pedir uma coisa à senhora, irmã? Pode. Sua mãe me pediu. Eu lhe pedi. Ela disse para me tirar o povo daqui, foi. Isso eu já estava com isso tudo no meu coração. Eu vou dar um tempo grande a eles. Dê 2 anos, dê 3, dê quanto for preciso.
Vou fazer isso. Está vendo aí? Quanto é Deus? Como é a bondade de Deus? Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia das hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, para sempre. Amém. Até amanhã. Viu que ele bateu em cima da